Boa noite, estou aqui para mais uma live, para trazer mais um estudo da palavra do Senhor para a nossa edificação. O tema do nosso estudo de hoje, alguns eventos bíblicos. Então nós vamos falar sobre alguns eventos bíblicos. Deus criou o homem para o adorar, o servir. Mas este homem sempre se afasta de Deus e sua palavra. Então Deus manda o juízo aos seres humanos desobedientes. Então Deus nos criou para isso, para a sua adoração. Mas o homem tende a se afastar de Deus. Então nós vamos estudar hoje alguns grandes eventos da palavra do Senhor. O primeiro evento é sobre o dilúvio. Em Gênesis 6, do 11 ao 13. Gênesis capítulo 6, os versos do 11 ao 3, que diz assim: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, o primeiro evento que iremos estudar hoje é o dilúvio. Deus viu, na época de Noé, como a terra estava. A terra estava corrompida, cheia de violência. Ninguém temia a Deus, ninguém obedecia a Deus. Os homens se afastaram mais e mais de Deus. Ninguém respeitava ninguém, tinha amor por ninguém. Deus não era lembrado por aquele povo. E Deus não suportou mais tanto pecado, tanta violência. Mas no meio de todas aquelas pessoas, de todo aquele povo, havia uma pessoa que ainda temia Deus. E essa pessoa era Noé. E Deus, olhando do céu, e viu aquele homem que temia ele, que amava ele, que servia a ele. E Deus fez uma aliança com Noé. Gênesis, versos do 8 ao 9, nos diz assim. Os versos do 8 ao 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Então, Deus viu estas características em Noé. E Deus fez uma aliança com Noé. Os versos do 17 e 18 ainda nos diz assim. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então Deus fez aliança com Noé e a sua família, porque em toda aquela terra só existia uma família que servia a Deus. Em toda a terra. Já pensou? Toda uma terra, toda uma cidade, todo um povo, só existia uma família que servia a Deus. O povo todo tinha se corrompido. Então, Noé
Deus fez aliança com Noé. E Deus mandou Noé construir uma arca. E levar consigo todos os animais que ele, Deus, iria mandar. Noé passou mais de 100 anos construindo aquela arca. Quando Deus fez aliança com Noé, logo Noé começou a construir aquela arca. Não existia chuva, ainda não tinha chovido no tempo de Noé. E Noé creu na palavra de Deus e começou a construir a arca, ele e seus filhos. E as pessoas da cidade não creram e mangavam, né? Zombavam de Noé, porque Noé já estava velho, já estava gagá, estava caducando, nunca tinha chovido, como é que ia chover? E Noé construindo a arca, e Noé pregando a palavra, avisando: vocês precisam se arrependerem. Deus vai mandar uma chuva, vai mandar um dilúvio. Vocês precisam abandonar os seus pecados, porque senão irão morrer. Mas as pessoas não criam. As pessoas zombavam de Noé. E hoje não é diferente, não é? Hoje nós pregamos que Jesus está voltando. Se arrependam, Jesus está voltando, porque senão vocês irão morrer sem Deus, vão sofrer. Mas as pessoas zombam de nós também. Zombam. Esses crentes são doidos. Onde é que Jesus vai voltar? Já está com mais de 2000 anos que disseram que Jesus ia voltar e até agora. E Noé continuou a fazer aquela grande obra. E Noé passou mais de 100 anos construindo a obra, construindo a arca. Ainda no capítulo 7, o verso 1 nos diz: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Noé passou mais de 100 anos pregando a palavra de Deus, avisando que ia ter um dilúvio, que se as pessoas não se arrependessem, iriam morrer. Mas ninguém deu ouvido a Noé e continuaram a fazer tudo de errado. Adoravam ídolos, não respeitavam os pais, não amavam a ninguém. Então estavam na depravação, né? Estavam na prostituição, tudo que não presta. Não ouviram a voz do profeta. Até que Deus diz: está na hora. Terminou a arca, entra na arca. E Noé entrou na arca, ele e toda a sua família. E todos os animais que Deus mandou para entrarem na arca. E quando Noé entrou na arca, Deus fechou a porta daquela arca. E Deus mandou a chuva. E a chuva destruiu a todos que habitavam na terra, menos Noé, a sua família e os animais que na arca estavam. Então Deus, ele mandou o seu juízo, ele agiu, né, com justiça, ele foi o juiz. Ele, mesmo sendo bom, misericordioso, ainda deixou 100 anos de pregação para aquelas pessoas se arrependerem, mas não se arrependeram e morreram. Escaparam apenas 8 pessoas, e Noé e sua família. Então nós devemos, como filho de Deus, como estamos fazendo, como estamos nos preparando para a volta de Jesus. Então aquela arca representava Jesus. Então Deus tirou Noé do meio daquele povo. Aquele povo ali representava o mundo, representava o pecado. Então Deus tirou Noé do meio daquele povo e colocou na arca. Deus providenciou um meio para aquela família ser salva. Aquela família que servia a ele.
ser salva. Deus sempre cuida daqueles que realmente se arrependem dos seus pecados e vêm para Ele. Então, este foi o primeiro evento, um grande evento da Bíblia, né? Que nos relata aí esta grande chuva, né? O dilúvio. Também o segundo evento, nós vemos lá em Êxodo, o evento é a saída do povo de Deus do Egito, não é? É um grande evento também que aconteceu no tempo do Velho Testamento. Então, Deus prometeu a Jacó que iria dar a ele uma grande nação, né? Ele já tinha prometido para Abraão que dele iria sair uma grande nação, um grande povo. Ia ser uma grande nação que ninguém nem poderia contar de tantas pessoas que era. Então, em Gênesis 46, vamos ver aqui, os versos do 3 ao 4, nos diz assim. Assim trabalharam, deixa eu ver, é Êxodo, aliás, é Gênesis, está em Êxodo. Gênesis 46. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Israel, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. É do 3 ao 4, já estou lendo. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então, Jacó, filho de Isaque era filho de Abraão. Então, Jacó, ele tinha 12 filhos. E Deus aqui estava mandando ele ir para o Egito. Então, José já estava lá. Então, Jacó foi para o Egito porque teve uma grande fome e não tinha o que comer onde eles moravam, e Deus mandou ele ir, porque José tinha mandado chamar ele. Então Jacó foi com a sua família para o Egito. Apenas 70 pessoas. Então nós vimos que uma família entrou numa arca, né? Deus salvou uma família da morte no dilúvio. Aqui Deus está mandando uma família para o Egito. E Deus também promete que iria trazer de volta. Então, Jacó obedeceu a Deus. E lá, a família dele cresceu. E se tornou uma grande nação, como Deus havia prometido. Então, se tornou um grande povo. Depois de 400 anos, já não era mais 70 pessoas, mas muitas pessoas, como Deus havia prometido. Mas aquele povo tinha se tornado escravo, não é? Daquele lugar, daquele país, daquela nação, daquele povo que era muito ruim para o povo de Deus. Eles escravizaram os israelitas. Então Deus levantou um profeta, né? Levantou um líder, um grande líder, preparou esse líder e enviou a Faraó. Enviou ao rei daquela nação para que libertassem, né, o seu povo. Deus queria o seu povo livre. Já estava na hora de voltar para a terra que Deus tinha prometido. Mas aquela partida, né, não seria fácil. Satanás, ele não quer libertar ninguém das suas mãos. Ele luta para que a pessoa permaneça escravo
nas suas mãos. Então, Deus, ele mandou 10 pragas para o Egito. Deus, ele se manifesta de várias maneiras. Geralmente, ele manda, né, os sinais. Lá em Noé, o sinal foi a chuva, né? A chuva destruiu a todos, seres vivos, né? Somente Noé e aqueles animais que estavam na arca foram salvos. Aqui era o povo de Deus. Lá em Êxodo 12, agora em Êxodos, capítulo 12, e os versos do 5 ao 10. Êxodo 5 ao 10. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los eis. Então, Deus estava aqui instituindo a ceia, porque ali seria uma grande luta para tirar o povo de Deus daquela nação que representava o mundo, que representava a escravidão de Satanás. Então, o povo de Deus precisava ser liberto. E Deus ali institui a Páscoa, né? A Páscoa ali estava representando a morte do cordeiro. E que cordeiro era esse? O que significava aquele cordeiro? Então, Deus deixou bem claro. Teria que passar o sangue do cordeiro nos portais e comer o cordeiro assado. E tinha que ser todinho, não podia deixar nada. Então, Deus iria mandar a última praga, porque Deus já tinha mandado 9 pragas. E a última seria a sentença de morte. E quem não tivesse guardado pelo sangue daquele cordeiro, ou se não tivesse o sangue do cordeiro no portal das casas, então esta casa seria alcançada pelo anjo da morte. Por isso era tão necessário. Então, aquele cordeiro representava Jesus, que iria ser sacrificado por nós. O sangue dele é quem nos livra da morte eterna. O sangue de Jesus é quem lava todos os nossos pecados. Então, Deus estava dando um sinal ali para o seu povo, né? Ali tinha muito significado. Significava a liberdade deles, né, do Egito. Então, eles teriam que comer o cordeiro. Jesus, quando já estava perto de ser preso e crucificado, ele tomou a última ceia com os discípulos. E o que foi que ele fez? Isto bem aqui, não é? A Páscoa. O sangue e o corpo. Ele disse, o vinho é o meu sangue que é oferecido por vós. E o pão é o meu corpo. Então, ali, os israelitas estavam comendo o cordeiro, né? Que era Jesus. Ali representava Jesus. E por isso eles seriam salvos. Porque quando o anjo da morte passasse pelo Egito e visse aquele sangue, ele já sabia que não podia entrar naquela casa. A casa que não tinha o sangue não era protegida.
e o anjo entraria e mataria o primogênito, não é? O primogênito representa o primeiro, e o primeiro era de Deus. Todo primogênito era de Deus. Se você for ler na lei, é assim. Então, Deus queria os seus primogênitos, e todo primogênito do Egito seria morto, porque Faraó estava desobedecendo a ordem de Deus. Ele queria que o povo de Deus fosse escravo. Então, a luta era entre Deus e Satanás, que estava usando o faraó, não é? Que era a autoridade maior do Egito. Então, Deus teve que lutar com o rei, não é? Com o faraó, para libertar o seu povo. Então, os israelitas tinham que, vamos ver Êxodo, vamos ver o versículo 13, o que é que diz? Versículo 13 nos diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, enquanto eu ferir a terra do Egito. Então, o sangue seria este sinal. O anjo ia passar, o anjo da morte iria passar pelo Egito. E a casa que não tinha o sangue do cordeiro não estava protegida. Hoje não é diferente. Então, aquele que não tem o sangue do cordeiro na sua vida, ele não está protegido. Essa pessoa não é de Deus. Essa pessoa não é salva. Não vai para o céu. Então, os israelitas passaram o sangue do cordeiro e estavam comendo o cordeiro. Então, nós temos que comer o cordeiro. E como é que nós vamos comer o cordeiro? O cordeiro que representa Jesus. A Bíblia diz que nós temos que comer o cordeiro comendo a sua palavra, estudando a sua palavra, aprendendo a sua palavra, praticando a sua palavra. Não é comendo Jesus, não é? Mas isso aí é uma simbologia. Você tem que estudar a palavra de Deus. Mastigar. Como é mastigar? Você vai estudar e vai ficar lembrando. Você vai ficar meditando naquilo que você estudou. Isso é o mastigar. Isso é comer o cordeiro. Isso é comer Jesus. É ver, é aprender, obedecer aquilo que ele tem nos ensinado. Então, os israelitas tinham que passar o sangue do cordeiro nos portais. E fizeram, né? E o anjo da morte passou pelo Egito, né? Mas não alcançaram as casas dos israelitas, porque Deus estava protegendo. Porque o sangue do cordeiro que representava Jesus estava ali guardando. Então, você que ainda não tem Jesus, que ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, você precisa de Jesus, porque ele foi quem derramou o sangue dele para lavar os seus pecados. Você precisa se arrepender. Noé passou mais de 100 anos pregando que iria chover, para aquelas pessoas se arrependerem dos seus pecados e virem, né, até a arca, entrarem naquela arca e serem salvos, mas ninguém deu ouvido. Mas você que está me ouvindo, que ainda não aceitou Jesus, você tem esta oportunidade de receber Jesus, crendo nele, arrependendo-se dos seus pecados, convidando ele para entrar na sua vida. Então, os israelitas comeram o cordeiro e passaram o sangue nos flechais da porta, né?
Então, desta maneira o comereis. Então, como é que eles iam comer esse cordeiro? De que maneira eles estariam? Então, vamos ver aqui o verso 11. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então, aqui eles teriam que comer aquele cordeiro, preparado para sair, preparado para a viagem, preparado para partir daquela terra, para ser liberto daquela escravidão. Então, Deus, ele sempre providencia um meio para a humanidade, né, ser livre, para a humanidade ser liberta, sair da escravidão. Mas o negócio é que a maioria das pessoas não querem, né? Não querem ser libertas, querem permanecer na escravidão. Mas o povo de Deus, né? O povo que Deus prometeu a Abraão, né? Ele estava preparado, esperando só Faraó libertá-los. Então, o Faraó teria que dar a ordem para saírem. E o povo teria que já estar pronto, já estar preparado. A igreja de Jesus tem que estar preparada, porque a qualquer momento Jesus irá mandar os anjos tocar as trombetas. E aquele que não está preparado não irá ouvir as trombetas e não irá subir. Então, o povo tinha que estar preparado para na hora que receber a ordem de sair, já irem saindo. Será, meu irmão, que você está preparado? Será que você está pronto para subir? Se Jesus voltasse agora, você iria subir? Você está pronto para subir? Você está preparado? Então, é bom a gente fazer uma reflexão da nossa vida. O que é mais importante para mim? É minha casa? São meus filhos? É meu esposo? É o meu trabalho? O que é mais importante? É o meu Deus? É a minha comunhão com meu Deus? É eu estar servindo o meu Senhor? Jesus disse que quem não deixar pai, mãe, marido, mulher, família, não é digno dele. Então, ao nosso Deus, nós temos que colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. Então, o terceiro evento, o nascimento do Messias. A primeira vinda de Jesus, né, que é o nascimento do Messias. Então, Jesus veio a esta terra. Mas Jesus veio também, assim como no Egito, a saída do povo de Deus do Egito foi seguida de vários sinais, né? Foi as pragas. A primeira vinda de Jesus também teve vários sinais. Eu não vou ler onde está escrito, mas vou citar aqui. Então, o primeiro sinal, o Messias seria nascido de mulher. Gálatas 4:4. Segundo, preparação do mundo. Gálatas 4:4. Terceiro sinal, é da semente de Abraão. Então, o Messias viria da semente de Abraão, que era também descendente do rei Davi, né? Quarto sinal, era da tribo de Judá. Gênesis 49:10. E tem outras referências, mas senão vai perder muito tempo. Quinto sinal, seria um profeta como Elias. Estes são os sinais que o Velho Testamento nos fala sobre o Messias. Sexto sinal, nasceria de uma virgem. Sétimo sinal, nasceria em Belém. Oitavo sinal, seria introduzido por um que viria antes dele, que era João Batista, né? João Batista veio preparar o caminho para o Messias.
Então, estes são alguns dos sinais da vinda, não é? Da primeira vinda de Jesus. Nono sinal seria sofredor e salvador. Isaías 53, os versos 3 e 5. Décimo sinal seria odiado sem causa. Salmo 69, versículo 4. Décimo primeiro sinal seria rejeitado pelos religiosos. Salmo 118, versos do 21 ao 23. O 12º sinal seria crucificado. Salmo 22, versos 14 e 15. 13º sinal, o sinal no céu, a estrela avisando os magos do Oriente do nascimento do Messias. É Mateus 2:2. Então, no céu houve sinais, né? Também teve os anjos, né, avisando os pastores. Todos estes foram sinais da primeira vinda de Jesus. Então, as pessoas estavam, o povo de Deus estava aguardando o Messias. E ainda hoje eles estão aguardando, não é, o Messias. Porque o Messias que veio, eles não aceitaram até hoje. Eles não aceitam Jesus como o Messias que Deus prometeu no Velho Testamento. Eles não aceitaram Jesus. Então, eles ainda estão esperando, né, o Messias. Então, estes são os sinais da primeira vinda de Jesus. E todos esses sinais foram cumpridos. E Jesus veio. E Jesus foi crucificado, né? Jesus foi sofredor, Jesus foi salvador. Jesus morreu por nós como o cordeiro que nós vimos lá em Êxodo, né? Lá no Egito. Então, Jesus sofreu tudo. O cordeiro teria que ser comido assado. Então, Jesus, ele foi assado. Você sabia que Jesus foi assado? Então, Jesus foi crucificado de 9 horas, passou de 9 horas, da manhã até a tardinha, naquele terror de sol quente, de pendurado, sendo queimado, sendo assado por nós. Então, Deus cumpriu tudo o que prometeu. Então, o quarto sinal, a volta do Messias, ou melhor, a segunda vinda de Jesus, né? A segunda vinda será o quarto evento, porque às vezes as palavras vão embora e a gente fica sem lembrar. Então, o quarto evento, a segunda vinda de Jesus. Esta segunda vinda para nós está sendo muito esperada, muito aguardada, né? Será que vocês estão olhando, estão observando como está o mundo depois desse coronavírus? Muito antes, né? Porque o mundo tem sido preparado para a vinda do anticristo há muito tempo. E isso também significa que Jesus está voltando. Mas nós não vamos falar sobre o anticristo. Nós vamos falar sobre alguns sinais da volta de Jesus. Então, em Mateus, no capítulo 24, nós vemos lá Jesus dizendo para os discípulos alguns sinais que ia acontecer quando Jesus estivesse próximo de voltar. Então, Mateus capítulo 24. Quem quiser ler a Bíblia ali comigo, então abra aí, Mateus 24, já é um texto bem conhecido, quase todo mundo já conhece, né? Mas é bom sempre a gente estudar mais. Então, Mateus 24. Começar dos versos 5, que diz assim: porque virão muitos, eu vou ler do 3.
No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então Jesus tinha dito, vou ler aqui do começo: tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, os discípulos fizeram aqui 3 perguntas, né? Primeiro, eles pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas que ele estava querendo saber? Quando seria a destruição do templo, que Jesus tinha dito aqui nos versos 2, no verso 1 e 2. Quando? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Então, Jesus disse, eles queriam saber também quais seriam os sinais da vinda de Jesus, quando Jesus estivesse próximo de vir. E a outra coisa, e a consumação deste século. Então, eles queriam saber 3 coisas de Jesus. Então, Jesus começou a responder àquelas perguntas, né, que os discípulos tinham feito a ele. Então, os versos, vamos ver aí o versículo 5. Jesus começa a responder, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, primeiro sinal, verso 5. Muitos viriam no nome de Jesus, se dizendo ser o Cristo. E muitas pessoas iriam acreditar nesta pessoa. Aqui mesmo do Brasil tem um, né, que diz que é o Cristo. Diz que é Jesus, que é a reencarnação de Jesus. E tem muitos seguindo ele. E isso são em vários lugares. Então, esta profecia aqui já se cumpriu. Jesus disse que enganarão a muitos. Verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não sei se os irmãos ouviram hoje uma declaração do nosso presidente, né, do Bolsonaro, dizendo que, se fosse necessário, iria sair, né, bala, né, dando uma resposta para o novo presidente dos Estados Unidos. Isso aí já é para a gente ficar com as anteninhas, as antenas levantadas, né? Guerras e rumores de guerras. O mundo está se preparando para a 3ª guerra mundial. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Tudo está se cumprindo como Jesus disse. Tudo está seguindo como Jesus disse. Então, guerras e rumores de guerras. Esses são só alguns sinais. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário
assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E o que é que nós estamos vendo no mundo agora? Nação contra nação, estão se preparando, né, para uma guerra. As nações estão se levantando umas contra as outras para uma guerra. E fomes, e o que mais que ele diz aqui no verso 7? E reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então o mundo hoje está passando fome. Devido a essa epidemia, o mundo piorou. E também são as doenças, né, as pestes, causando fomes e terremotos constantes, né? Antigamente a gente ouvia falar em terremoto muito tempo, muito pouco, quase não existia. Tinha um terremoto aqui, passava não sei quantos anos para a gente ouvir falar de outro. Mas hoje em dia é seguido, né? É seguido. Sempre a gente está ouvindo. Até aqui mesmo no Piauí já teve terremoto, né? Então, isto também já se cumpriu. Está se cumprindo, né? O verso 7. Então, levantar-se-á muitos falsos profetas. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Jesus disse que é o princípio das dores, né? É o começo. Quando a gente vê essas coisas, para a gente já ficar ligado. Te liga, igreja, porque isto é o princípio, já é o começo. Então se prepara. E este ano de 2020, tudo está indo muito rápido. Os irmãos fiquem atentos, né, aos jornais, às redes sociais. Vá lá, não é? Onde estão investigando, estão pesquisando esses assuntos. Que os irmãos vão ficar atentos, informados. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então sereis atribulados. Irmãos, nesses últimos anos, tantos crentes têm morrido, jogam os crentes na fogueira, degolam o pescoço dos irmãos. Se disser que é crente, se disser que é cristão, eles degolam o pescoço, eles fazem toda a malvadeza. A semana passada mesmo eu ouvi sobre, estão queimando, né, as igrejas lá na China, esses países para lá. Então, o ódio sobre os crentes, sobre os filhos de Deus está aumentando, né? O discurso agora é de ódio. Eles têm ódio. Cada dia o mundo está criando mais ódio. Por que estão com ódio? Porque tem ódio do Bolsonaro. Porque tem ódio daquele presidente, né? O Trump, que eu não sei nem chamar o nome. Porque tem ódio, porque eles ainda falam sobre Jesus. Então, estão se levantando contra a Igreja de Cristo. São leis que botam aí, querem passar no nosso país contra o povo de Deus. Então, mais um dos sinais que está sendo cumprido, né? Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então nós somos odiados não é por nossa causa, não é por nosso nome, mas é por causa do nome de Jesus. Porque o diabo, ele tem ódio
de Jesus. Ele sabe que não pode vencer e ele tem ódio. Então ele se levanta contra o povo de Deus. E isto é uma guerra espiritual. Eu já fiz um estudo sobre isso, né? Então é uma guerra espiritual. Esta guerra não é só física, não é só humana. É uma guerra espiritual. É Satanás lutando contra a igreja de Cristo, sempre querendo escravizar, sempre querendo dominar, sempre querendo destruir. Mas nós devemos permanecer firmes na palavra do Senhor. O verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Quantas pessoas hoje não vão nem para a igreja mais, né? Estão escandalizadas. Estão escandalizadas com pastores, estão escandalizados com os irmãos, estão escandalizados com os políticos, estão escandalizados com todos, né? Então, mais uma dos sinais, mais uma das profecias que está sendo cumprida, né? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. É os filhos escandalizados com os pais escandalizados com os filhos, e odiarão uns aos outros, os jovens matando uns aos outros, né? Matando os pais, e tá uma grande confusão nesse mundo. Isso também devemos ficar alertas. Jesus disse que era o princípio das dores. Então, estas coisas faz tempo que acontece, mas nesses últimos anos, principalmente neste ano, tem acontecido com muita frequência. Você liga a televisão, o marido matou a mulher matou o marido, o pai matou o filho, a criancinha. São tantas violências. É isso que Jesus está dizendo aqui aos discípulos, né? Então, as pessoas não amam mais, não se amam mais, não amam mais ninguém. Mais um dos sinais de Jesus que está sendo cumprido. O verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje tem tantos falsos profetas que às vezes a gente diz, não, ali é um verdadeiro servo do Senhor. Mas quando vai estudar em profundidade a doutrina da igreja deles, o que eles pregam, a gente vê que não é um verdadeiro profeta, mas é um falso profeta. A doutrina dele é diferente da doutrina que Jesus ensinou. É diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então devemos ter cuidado. Muitas pessoas estão sendo enganadas porque estão correndo atrás das coisas deste mundo. As coisas deste mundo, neste mundo irão ficar. Porque quando a trombeta tocar, aqueles que estão preparados, como aquelas 5 virgens prudentes, irão subir. Elas irão ouvir o som da trombeta. Os que não estão preparados não irão ouvir o som da trombeta, irão ficar. O verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, isto também nós estamos vivendo com frequência, né? Ninguém ama mais ninguém. Nem filho ama pai, nem pai ama filho. A gente vê aí, né? A violência, os pais, os parentes, violentando seus filhos, suas filhas, os seus parentes, suas sobrinhas, e a coisa muito terrível, né? Hoje não existe mais amor. Há um esfriamento na igreja. As pessoas não querem mais ir à igreja. Agora as pessoas querem um culto, né? Online, um culto pelas redes sociais. Estão se esfriando, né?
não querem mais estar em comunhão com a igreja. Estão realmente vivendo, nós estamos vivendo estes dias que Jesus falou aqui desses sinais, né? E o verso 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Só persevera até o fim aquele que realmente tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem não tem Jesus como seu Salvador, esse não persevera. Então devemos pensar, será que eu realmente creio verdadeiramente em Jesus? Porque a evidência de que eu sou salva é eu crer. E crer realmente é ter certeza. Onde há dúvida, não há certeza. E a Bíblia diz, sem fé não podemos agradar a Deus. E a fé é a certeza, é a convicção daquilo que não vemos, daquilo que esperamos. Então, se você não tem essa certeza, você precisa crer verdadeiramente em Jesus, né? Então, o quarto evento é a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus aqui na terra, né? Porque Jesus está voltando e ele não custará. Jesus não tardará. Ele virá e virá em breve. Jesus virá em breve. Jesus virá buscar a sua igreja. Então, ainda os versos do 30 ao 31. Nos diz assim. 30, 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus vai vir, não é? E todo olho virá, mas primeiro a igreja vai se encontrar com ele nos ares. Jesus vem buscar a sua igreja, mas primeiro nós iremos nos encontrar com ele nos ares. E quando passar, não é, a grande tribulação, porque nós não iremos enfrentar esta grande tribulação. Esta grande tribulação será para aqueles que foram deixados para trás. E por que foram deixados para trás? Porque não tinham a certeza, não creram verdadeiramente em Jesus. Porque rejeitaram a salvação. Porque estavam nas igrejas, mas só para ocupar lugares, não tinham recebido Jesus como Salvador. Tem tantas pessoas correndo de um lado a outro, nessas igrejas, procurando bênçãos, procurando curas, procurando resolver seus problemas, procurando riquezas. Mas Jesus disse que o nosso tesouro está nos céus. Nós devemos guardar o nosso tesouro no céu. E muitas pessoas estão acumulando os tesouros aqui na terra. E quando você partir, mesmo se Jesus não voltar logo, você partir, esses tesouros que você acumulou, o que é que vai acontecer com eles? Eu tenho visto, né, e ouvido de muitas famílias que se matam, né, por causa dos tesouros dos pais, né, que deixaram a eles. E eles não querem dividir, então há brigas, há morte e há muito sofrimento. Então, para que acumular tantos bens se você não vai poder levar consigo, né? Muitos crentes nem contribuem na igreja, com pena, não é? Porque tem que guardar os seus tesouros. Meus irmãos,
Você tem que acumular seus tesouros no céu, contribuindo na igreja, para os missionários, para a obra de Deus, visitando as pessoas, evangelizando, orando, fazendo a sua parte. Jesus disse, ide, ou indo, né? Dependendo da tradução, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se você vai, está numa parada de ônibus, pregue. Se você está no centro, pregue. Se você está no carro, no seu carro, onde você estiver, pregue a palavra de Deus. Onde você estiver. Se não tem oportunidade, crie uma oportunidade. Mas fale de Jesus. Tantas pessoas que a gente vê sorrindo, mas ali às vezes só é aparência, porque por dentro estão chorando, estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Então, nós vimos aí 4 eventos, né, importantes na palavra de Deus. Então, primeiro evento, os salvos saem do mundo e entram na arca, né? Porque o mundo que representava aquele povo, né, foi morto, né, debaixo daquelas águas. O segundo evento, o povo sai do Egito, que representa o mundo. Então, o povo saiu do Egito para a terra prometida. Mas antes, eles ficaram no deserto, porque precisavam aprender muitas coisas. O terceiro evento foi a primeira vinda de Jesus a esta terra, para dar a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida, né? Jesus veio a primeira vez para ser sofredor, para morrer na cruz, para nos dar o perdão. O quarto evento é o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus com a igreja. Então, nós iremos subir ao encontro do noivo e depois voltaremos com o noivo. E quando Jesus voltar, ele não vai voltar mais para morrer, não. Ele vai voltar para implantar, né, o seu reino aqui na terra. Aí sim, ele vem governar. Vem governar aqui na terra, como os judeus sempre esperaram, né? Eles sempre esperaram Jesus, eles ainda não aceitaram Jesus, não aceitaram que o Messias que veio é Jesus. Eles estão esperando. Eles não aceitam Jesus como Messias. No quarto evento, Jesus tira os salvos do mundo e leva ao céu. Então, no primeiro evento, os salvos, né, que eram Noé e sua família, foi tirado do mundo para uma arca que representava Jesus. Então, no segundo evento, Deus tira os salvos, né, ou melhor, o seu povo do Egito para a terra prometida, só que antes pararam no deserto. E no terceiro evento, Jesus dá a sua vida para salvar, não é, a humanidade. E no quarto evento, Jesus tira os salvos deste mundo e leva ao céu. Mas só que depois de 7 anos, ele voltará com os salvos para implantar, né, para reinar nesta terra conosco, né? Nós reinaremos com Jesus. Que privilégio, né, de cada um daqueles que já recebeu Jesus e tem essa certeza. Então, estes são os eventos que, assim, que tem muitos outros, mas este aqui são uns dos mais importantes. Mas ainda tem o último evento, né? Vamos ler aqui do Mateus 25. Mateus capítulo 25, os versos... Mateus capítulo 25, os versos do 31 ao 32.
Mateus 25, do 31 ao 32, que nos diz assim: Quando vir o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então Deus, Jesus, né, ele virá implantar o seu reino nesta terra e reinará por 1000 anos. E depois desse reinado, então ele, né, virá como juiz e vai julgar todos os povos, todas as nações, todas as pessoas. Todos estarão diante de Jesus, uns à sua direita e os outros à sua esquerda. Todos vão receber este julgamento. Então, uns serão absorvidos, porque são aqueles que já receberam Jesus. São aqueles que creram em Jesus, foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Eles se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus e confessaram Jesus e pediram Jesus para entrar nas suas vidas. E a marca de Jesus eles tinham, né, que é o Espírito Santo. Estes estarão à sua direita, estes são as ovelhas, e estes não serão condenados, porque Jesus já libertou. Então, este será o último evento, né, da humanidade, o juízo final. E daí cada um seguirá para o seu lugar eterno, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna, para o sofrimento eterno. Então, e você, meu irmão, como está? Como está a sua vida? Como você está se preparando para estes eventos, né? Tanto faz estar vivo ou não, porque todos serão ressuscitados e estarão diante do trono de Deus e receberão o seu julgamento. Então, e você, meu irmão, você está pronto para o arrebatamento? Se Jesus voltasse hoje, você iria com ele? Então, Jesus, ele está nos alertando, está nos dando os sinais. Quando isto estiver acontecendo, fiquem alertas, fiquem atentos, se preparem, fique como lá quando a nação de Israel estava para sair do Egito, estava pronta, com a sandália nos pés, o cajado na mão, comendo aquele cordeiro rapidinho. Estava na hora de sair. Então, nós estamos nos preparando. Está na hora de nos prepararmos. O noivo está voltando, devemos estar prontos para partir desta vida, para o céu, né? Que é o nosso lugar eterno. Então, a Bíblia nos diz: quem é santo, que se santifique mais, e quem é sujo, que se suje mais. Então, se você é santo, meu irmão, se você já é lavado pelo sangue do Cordeiro, se santifique mais. Porque as pessoas que não têm Deus estão se sujando cada vez mais estão se lambuzando na lama, né? Mas nós devemos nos limpar no sangue do Cordeiro. E você, meu amigo, que ainda não recebeu Jesus, você precisa de Jesus. Venha para Jesus. Receba Ele como seu único e suficiente Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e convide Jesus para entrar no seu coração. Se você quiser receber Jesus, então ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e estou aqui arrependido dos meus pecados. E eu te peço que Tu entres na minha vida
perdoe todos os meus pecados, lave-me com o teu sangue, me prepares para a tua volta. Eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu te peço, encha-me com o teu Espírito, que eu tenha essa marca, Senhor. Eu quero essa marca, eu te quero no meu coração, no meu ser, na minha vida. Lava-me, purifica-me e eu quero te servir. Eu te aceito como Salvador da minha vida. Eu te aceito em nome de Jesus. Eu faço esta oração. Amém. Se você orou comigo, se você fez esta oração aceitando Jesus, então você já é salvo. Se você realmente creu e recebeu, então você é salvo. Não deixe Satanás tirar esta certeza do seu coração. Agora estude a Bíblia, vá para uma igreja e realmente pregue a palavra do Senhor. E seja edificado. E espere a volta de Jesus, pois Ele está chegando. E eu peço a vocês que passem esses estudos, essa live para frente. Mande para os seus amigos, pelos seus parentes. Também lá no YouTube, elas estarão lá, todas elas. Então envie para alguém que você ama, que você quer que seja salvo, né? Para que tenha os pecados perdoados, ou mesmo crente, para que a sua vida seja edificada. Que o Senhor nos abençoe. E até o próximo estudo.